7 mais 1 passos para conquistar tudo o que mais sonhou. Passo 1. Comece pelo porquê. Ninguém nos segura quando temos um porquê muito forte. Ficamos imparáveis. Esse é um pré-requisito para a dedicação. Só focamos em algo quando isso está cravado no nosso consciente e subconsciente. Por isso, tenha uma visão clara. Saiba como sua vida vai ser. Você pode até criar um mural. Nele, ficariam as fotos e vídeos que serviriam como um lembrete diário. Se o porquê for forte, nada lhe impede de conseguir sucesso. É a motivação que lhe impele a agir. Mas estar motivado é diferente de se empolgar. Se prestar atenção no termo motivação, vai ver que se compõe de 2 termos. É o motivo da sua ação. Pense em um porquê verdadeiro para ser um superstar no seu setor. Não adianta querer algo sem um motivo claro. Essa é a razão pela qual as fórmulas prontas para o sucesso nunca dão certo. Afinal, falta o ingrediente principal, o porquê de agir. Passo 2. Tenha bons princípios. É mais fácil atingir a versão de si que sonha quando tiver bons princípios. Eles são as verdades sobre as quais os comportamentos se fundam. São aplicáveis a qualquer situação e pessoa. Todos devemos estabelecê-los com base em nossos valores, objetivos e vivências. Servem para a vida pessoal e profissional. São o fundamento de tudo. Funcionam como regras que você vai usar para conseguir bons resultados nas áreas da vida. Não tem margem para interpretações. Norteiam decisões. Sua tarefa é selecioná-los bem. Elenque o que considera verdades inegociáveis. A seguir, alguns exemplos de princípios. 1. O emagrecimento é fruto de gastar mais energia do que consumir. 2. O enriquecimento é fruto de gastar menos dinheiro do que ganhar. 3. Você é mais interessante na medida em que se interessa por mais coisas. 4. Aceite a realidade, ainda que ela seja desconfortável. 5. Seja transparente nas suas ações e na sua comunicação. 6. O progresso é fruto da reflexão sobre as falhas. Passo 3. Reduza as escolhas. O excesso de opções prolonga o tempo de escolha. Isso dá trabalho para o cérebro, torna a atividade cansativa e é frustrante. Embora ter opções seja bom, o excesso demanda muita energia e esforço. Passamos a ter muitas variáveis, o que nos faz desistir. Alternativas demais nos paralisam. O excesso de escolhas é um dos males da humanidade. É um prejudicador de foco. Embora a abundância pareça uma dádiva, o cérebro não foi feito para ela. Ele se cansa e perde poder de concentração. Quando restringimos as opções e nos especializamos na que escolhemos, tendemos a ir bem. O autor usa como exemplo Ayrton Senna. O piloto, no começo da carreira, tinha resultados ruins em pistas molhadas. Por isso, teve 2 escolhas: treinar na chuva ou torcer pelo circuito seco. Ele optou pela primeira opção e praticou até virar um mestre. Enquanto os outros pilotos tiravam os equipamentos da chuva, Ayrton trilhava o caminho inverso. Passo 4. Defina suas táticas e estratégias. Tática e estratégia são coisas diferentes que se complementam. A primeira é o planejamento e o direcionamento amplo, de longo prazo. Envolve escolher ações, objetivos e recursos. É a base da vitória, não pode ter falhas. Já a segunda é o trabalho mais imediato e limitado. Depende de escolher ações e movimentos específicos. Envolve o bom uso dos recursos e a adaptação da abordagem. Tática é sobre saber como agir quando há o que fazer. Estratégia é sobre saber como agir quando não há nada a fazer. O defeito das táticas é que muitos enxergam elas como atalhos, como se existissem caminhos fáceis. Todos querem ganhar dinheiro rápido e sem dificuldade. Mas quem se perde nessa ambição acaba pulando de atalho em atalho, sem chegar a lugar algum. Use a tática como uma ferramenta para alcançar o êxito, sempre aplicando a estratégia previamente para saber o que fazer. Passo 5. Seja antifrágil. Resiliência é a palavra da moda. Ela revela a capacidade que um objeto tem de absorver pressão sem se romper. Um galho seco, por exemplo, se quebra facilmente, mas um galho verde é resiliente, se alongando sem se romper e voltando ao estado original. A antifragilidade está um passo além da resiliência. O antifrágil não só resiste à pressão, como também cresce com ela. Quanto maior o impacto, mais forte é o contragolpe. O filósofo Nassim Taleb defende que alguns sistemas passam da fronteira da robustez e alcançam a antifragilidade. Eles se beneficiam do estresse e se fortalecem com o caos.
As perturbações são absorvidas e transformadas em força. É como nas fraturas ósseas, quando o reparo cria uma calcificação que fortalece o osso. A antifragilidade é extrapolada para a vida. Precisamos nos expor às dificuldades para que saiamos mais fortes. Quando você se torna antifrágil, assume as rédeas das ações e sai melhor dos reveses. Passo 6. Modele pessoas inspiradoras. Mentalize as pessoas que você mais admira. Imagine seus maiores ídolos. Agora, pense em quem você se tornaria se copiasse o melhor ponto de cada um deles. É quase como se pudesse selecionar os maiores poderes dos seus super-heróis favoritos e levá-los para si. Às vezes, perdemos um imenso tempo apostando em algo do zero. É mais factível tentar atualizar aquilo que já sabemos que deu certo. Essa é a mágica da modelagem. A ideia de modelar envolve achar alguém que você admira e estudar sua história para tê-lo como referência. Isso nos ajuda a fazer sucesso rápido, já que aprendemos com os erros dos outros. Se seu sonho é ter um corpo igual ao de um ídolo seu, precisa saber mais sobre sua rotina e seus hábitos. Copie a disciplina, consistência, dieta e exercícios. Você vai se tornar uma versão melhor de si próprio. A modelagem é uma chave para o desenvolvimento humano. Passo 7. Haja. Já passamos da metade deste microbook e o autor conta como nenhum dos outros passos importa se você não colocá-los em prática. Agir é a fonte de liberdade e de conquistas. Haja de forma consistente, ainda que não se sinta apto ainda. Isso é mais importante do que esperar a hora certa. O destino faz os caminhos aparecerem quando temos propósito e consistência. Às vezes, sabemos exatamente o que precisamos fazer. Em alguns casos, temos claro o como e o quando, mas por algum motivo deixamos para depois. Essa é a essência da procrastinação. A ideia do autor é a técnica 1, 2, 3, faça. Quando ele precisa fazer alguma coisa e tem a oportunidade de procrastinar, pensa 1, 2, 3, faça e age imediatamente. Por exemplo, quando precisa levantar e tem a oportunidade de ligar a soneca e dormir mais um pouco, ou quando precisa ir para a academia em um dia frio e chuvoso. Passo mais 1. Faça dos outros passos um hábito. O método dos 7 passos funciona como um algoritmo, ou seja, uma sequência de regras para solucionar problemas. Funcionam como bases em uma rotina, para que o cérebro os aplique de forma recorrente e consistente. Os 7 primeiros passos são escolhas e atitudes. Eles vêm de um trabalho da consciência. Por isso, são imediatos. Só que, ao chegar no resultado que você quer, precisa se certificar de fazer isso por um período longo. O comportamento saudável precisa ser consistente. É uma forma de ligar o piloto automático do sucesso. O hábito se torna o super trunfo. Mas para criá-lo, você precisa de muita repetição. Hábitos acontecem quando agimos em reflexão, de forma automática. Os seres humanos são feitos deles. A maior parte das nossas ações são frutos deles. Esse é um dispositivo evolutivo importante que torna as decisões rápidas. Para ser consistente, você precisa agir não porque gosta, mas por estar comprometido. É um dever. Primeira aplicação: o corpo. Os 7 passos para conquistar tudo o que mais sonhou podem ser aplicados em várias áreas da vida. Serve como uma fórmula para ser mais saudável e próspero. A primeira aplicação que o autor mostra é no corpo. O organismo é o nosso poderoso instrumento para existir. Muitos sonham com um corpo perfeito. Querem achar a melhor versão de si, aquela que desperta orgulho ao se olhar no espelho. Uma aparência que sinaliza saúde. Cuidar do corpo traz longevidade e desempenho para que você possa se sentir confiante. Comece pensando em como cada um dos passos se aplicam ao seu projeto físico. Pense em um bom porquê. Esse é o primeiro passo. Cave na sua mente para saber o que fundamenta seu comprometimento com o corpo ideal. Depois, siga com cada passo. Por exemplo, você pode aplicar o passo 4 criando a estratégia para chegar lá, como a contratação de um personal trainer ou um nutricionista. Segunda aplicação: a mente. O corpo saudável é a base que traz a força para cuidar da mente. Com ele, você pode explorar o santo graal dos potenciais mentais. É nele que estão os nossos limites. Nesse domínio, podemos alcançar a felicidade. A consciência é a mestra que decide os sonhos, passos, ações e crenças. Dominá-la é o imperativo para o sucesso. O corpo é o hardware e a mente é o software. Para que funcione bem, precisamos ter um organismo de alto nível, assim como para rodarmos um programa exigente, precisamos de uma boa máquina.
Você pode ter um mindset fixo ou um de crescimento. Quem tem o fixo como predominante acha que tudo é como é e que nada pode mudar. São pessoas resistentes às transformações. Mas quem tem o de crescimento está no campo oposto. São os que olham para o mundo de um ponto de vista otimista. Aqui também cabe a busca pelos porquês e a aplicação dos passos. Terceira aplicação, o bolso. Despesas em cartões de crédito e empréstimos são a realidade de muita gente. É comum se afundar em dívidas para realizar sonhos legítimos, como comprar um carro, ter uma casa ou viver uma festa de casamento. Isso mancha os projetos com estresse financeiro. A maior parte das pessoas só aprende a comprar passivos que tiram dinheiro. O inverso disso é a compra de ativos, as coisas que geram dinheiro. Precisamos ter uma mentalidade de geração de riqueza. Antes de consumir bens, você precisa primeiro investir em alguma coisa que vai trazer retornos. Para o autor, a riqueza é uma fórmula pronta. Basta multiplicar o aporte pela taxa de retorno e pelo tempo. O aporte é a quantidade de dinheiro colocada, por exemplo, em uma reserva. A taxa de retorno é o percentual de lucro a partir do dinheiro que você investiu como rendimento de um investimento. O tempo é o período em que você vai deixar sua aplicação ativa. Vire uma máquina de realização. Embora o método 7+1 seja um mapa confiável para chegar a seus sonhos, não se esqueça de que o fator determinante é o sonho em si. Só que nos tornamos máquinas de sonhar quando alcançamos o que queremos. Quanto mais você realiza, mais deseja realizar. Assim, mais oportunidades surgem e o ciclo da conquista fica ligado. Para o autor, nós atraímos as coisas nas quais acreditamos. Por isso, acredite com todas as forças que você já é um superstar da sua vida. Isso vai lhe levar rapidamente aos sonhos. Algumas dificuldades até podem aparecer no seu caminho, mas não tenha medo delas. Em vez disso, agradeça pela oportunidade de sair mais forte. Assim, você não se torna só um superstar, mas um super-herói. Poucas coisas são tão prazerosas quanto ter orgulho daquilo que se tornou. Vire uma máquina de realização e o mundo não vai poder pará-lo. Notas finais. Para Luiz Hota, não é difícil conquistar a vida dos sonhos. Basta ter bons fundamentos e aplicá-los às áreas corretas da vida. Como um passo a passo claro, o autor mostra sua filosofia de vida para uma existência com riqueza e saúde. Dica do 12 minutos. Luiz Hota contou seu método para alcançar a vida ideal. Ainda assim, podemos ter algumas dificuldades emocionais no caminho. Em Inteligência Emocional, Daniel Goleman revela como lidar com elas e desenvolver o mais poderoso tipo de inteligência. Confira no 12 minutos.